Graças e paz para a igreja, amém? Gente, que púlpito é esse aqui, gente? É para gigante, né? Que benção, né? Bom que a gente fica mais assim, posicionado, não fica curvado, né? Que benção. Glória a Deus. Podia ficar sem essa, né, pastor? Obrigado, filho. Glória a Deus, mas é uma alegria para mim muito grande estar aqui ministrando a palavra do Senhor para a igreja. E eu confesso para os irmãos que essa palavra que será ministrada hoje é fruto de uma experiência pessoal que eu tive com o Senhor alguns dias para trás, aí semana passada, retrasada. Mas no meio da pregação a gente vai contar um pouquinho dessa história, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Eu vou usar aqui a versão ARA, né? É Almeida Revista e Atualizada. Aleluias. Mateus 5, verso 13, já está lá, ó. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, te agradeço, Senhor Deus, por esse momento, te agradeço por esta palavra, te agradeço pela experiência que o Senhor me proporcionou contigo, Senhor, e te peço, Senhor Deus, abre os nossos corações, abre os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha falar com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar entendimento profundo acerca da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra cadeias, quebra grilhões, Senhor Deus, quebra tudo que impeça, tudo aquilo que possa impedir da tua palavra entrar nos ouvidos e entrar nos corações. Eu repreendo no poder do nome de Jesus, que haja uma liberação desta palavra nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluias. Ó Senhor Deus, vós sois o sal da terra, amém? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal vier a se tornar insípido, e aí vem uma pergunta: como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta. Aí eu te pergunto: é possível restaurar o sabor? Sim ou não? O Senhor falou que era impossível restaurar o sabor do sal? Não, ele só fez uma pergunta, né? É impossível restaurar? Não, não é. Mas se não for restaurado, o que acontece? Se não for restaurado, para nada mais serve ou presta, a não ser pisado pelos homens. Aleluias. E eu fiquei assim me perguntando, vocês vão entender o porquê desta palavra, irmãos. Sabe, para que o sal era usado nessa época? Não é tão usado mais hoje para o mesmo propósito. Mas naquela época o sal era usado em alguns lugares onde não tem energia elétrica, ainda é muito usado para preservação dos alimentos, para salgar alimentos, né? E o sal evita exatamente contaminação. O sal, ele preserva os alimentos, ele não deixa que seja contaminado por fatores externos. Um alimento salgado, ele não estraga. Ele não estraga. E eu fiquei imaginando isso.
Sabe, essa preservação que o sal faz na vida, que o sal faz nos alimentos, essa mesma preservação, Deus, quando Ele fala que nós somos o sal, e tem que ter sal na nossa vida, é para preservar contra as contaminações que há no mundo. Aleluias. Sabe, o sal ele não serve só para temperar não, irmãos. Os mais antigos têm mais experiência com isso, né? Antigamente o peixe era mais salgado do que congelado, não é verdade? Não se comia muito peixe congelado. O peixe era mais salgado, né? Carne, né? Até hoje a gente tem a nossa carne seca aí, muita gente gosta. Carne salgada, você vê que fica ali no mercado fica sem refrigeração. Por quê? Pelo fato de estar no sal, não há necessidade de refrigeração. Sabe, eu tive uma experiência, uma semana atrás mais ou menos, eu falei para o Senhor que eu não queria mais pregar, sabe, pastor? Falei assim, Senhor, eu não quero mais pregar, por causa de algumas situações minhas pessoais, sabe, coisas que a gente vai vendo acontecendo. E eu entrei num questionamento com Deus sobre o meu chamado, sabe, pastor? Mas eu acho que aqui ninguém nunca fez isso, né? Ninguém nunca questionou, não. É só eu que questionei, né? E no momento desse questionamento, eu falei assim, eu não quero mais pregar. Não duvidando de quem me chamou. Entenda. Mas assim, questionando o porquê. E assim, domingo eu vim à igreja com essa intenção de chegar aqui e pedir alguém para pregar no meu lugar. Na verdade, a primeira pessoa que ouviu essa lamúria foi minha esposa, né? Ela foi a primeira que ouviu essa queixa, né? E já no domingo, antes de eu chegar na igreja, um irmão lhe mandou uma mensagem me convidando para pregar numa outra igreja domingo que vem. Eu falei, Senhor, se eu não quero pregar nem na igreja que eu congrego, o Senhor está... E aí eu fui falar com Deus, irmãos. E Deus falou assim para mim, está faltando sal, Marquinhos. Sabe, pastor? Está faltando sal. Oh, Deus. Eu falei, Senhor, como assim, Senhor? Ou eu restauro, ou não serve mais para nada. Falei, opa, que lapada, né? Hã? Mas a palavra diz que o Senhor exorta o filho que Ele ama. Ou eu restauro, ou não serve, ou vai ser pisado, ou vai ser lançado fora. E eu fui pegar essa palavra do céu, falei, Senhor, mas fala mais comigo em cima disso, porque se essa palavra for só para mim, eu já recebi, mas se for para me ministrar para a tua igreja, fala mais alguma coisa. E o Senhor me levou, irmãos, a uma viagem na palavra. Sabe, no livro de Levítico, capítulo 2, Levítico 2, irmãos, eu me deparei com algo, compartilhei até um pouquinho com o pastor Francisco ali atrás. Levítico capítulo 2, ele, ao longo do texto, eu não vou ler o texto inteiro, senão vai ficar muito longa a ministração, mas esse texto fala de ofertas de manjares, e o Senhor vai dando ali algumas ordenanças, algumas formas de se fazer a oferta a Ele, ofertas pacíficas, oferta de manjar. E eu quero te falar algo, oferta de manjares é interessante, é uma oferta de homenagem, e significa uma promessa de leal obediência a Deus. Entenda aí, irmãos, vai pegando aí. Essa oferta significa uma promessa de leal obediência a Deus. No versículo 13, agora põe ali para mim, Levítico capítulo 2, verso 13,
vai nos dizer assim, ó, depois você vai lendo o texto inteiro, é interessante você ler, que vai edificar a sua vida. Marca aí na tua Bíblia e lê. Mas no versículo 13 diz assim, ó: toda oferta de manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas aplicarás sal. Eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor. O sal da aliança do teu Deus. Queridos, eu confesso, irmãos, eu nunca tinha lido isso na palavra. Eu já tinha lido a Arca da Aliança, eu já tinha visto o sangue do Cordeiro que nos cobre. Agora o sal da aliança, irmãos, quando eu me deparei com esse texto, e que esse sal ele tinha que ser lançado sobre a oferta, senão Deus não aceitava. Eu falei, Senhor, não bota só uma pitada na minha cabeça não, Senhor. Pode jogar sal, Senhor. Eu preciso, Senhor. Sabe, e o Senhor ele foi falando comigo em cima dos textos. Sabe, o sal significa um pacto incorrupto, que não se podia violar. Depois que o sacerdote, ele jogava sal na oferta, ficava inviolável. Era um pacto. Vocês vão entender lá na frente tudo isso, tá, irmãos? Todos os sacrifícios eram acompanhados de sal. Simbolicamente, é preservação, como eu já falei antes, contra a corrupção e contra a contaminação. Aí você traz de novo lá para o texto que eu li: vós sois o sal. Vocês estão entendendo? Não pode ter contaminação, não pode haver corrupção, não pode haver mistura, sabe? O Senhor, irmãos, quando eu comecei a falar com o Senhor que eu não queria mais pregar a palavra, que eu falei, Senhor, eu não quero mais pregar. Eu estava falando sério, irmãos, não é da boca para fora, não, não quero mais. Estava falando sério, irmãos. Deus conhece o nosso coração quando a gente está com o coração apertado, quando a gente está com o coração angustiado com alguma coisa. Sabe, quem prega a palavra para aparecer, irmãos, está com a motivação errada. Agora, quem prega a palavra para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus quer restaurar, Deus quer levantar vozes proféticas na igreja, Deus quer levantar pregadores que realmente, sabe, querem pregar uma palavra vinda dos céus para a igreja, porque é disso que nós precisamos. Não precisamos de pregações para encher, sabe, o nosso ego, a gente sair de peito estufado. Não, Deus é comigo, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir porta. Queridos, nós já sabemos disso tudo. Deus abre porta onde não tem porta, Deus abre um caminho no meio do mar. Mas Deus quer um povo que se relaciona com Ele. Deus não quer só um povo que vai buscar as bênçãos das mãos dEle, não. Deus quer um povo que se relaciona com Ele. E como eu disse, como eu li lá em Mateus 5, o Senhor pode restaurar o sabor? Pode. Mas talvez seja só eu que fiquei pensando assim. Talvez todo mundo aqui esteja com sabor lá em cima. Mas eu quero te falar, se você está precisando, o Senhor pode restaurar o teu sabor. O Senhor pode restaurar o sal na sua vida. O Senhor pode restaurar tudo que foi ficando pelo caminho, sabe, irmãos? Porque tem coisas que parece que vai tirando a nossa essência. Tem coisas que parece que vai tirando, fazendo com que a gente esqueça até quem nós somos. E o Senhor quer restaurar isso nessa noite.
Aleluias. Em Romanos, capítulo 12, verso 1, diz que nós somos, o apóstolo Paulo escreve que a gente tem que apresentar o nosso corpo, a nossa vida, que a gente tem que apresentar é o mesmo que oferecer. Entenda, nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto não é só esse momento aqui, culto é vida com Deus, culto é a sua vida, culto é você e Deus. Mas como assim, pastor? Um sacrifício vivo, o sacrifício não tem que morrer? Sim ou não? Todo sacrifício apresentado a Deus, o sacerdote não tinha que sacrificar, ou seja, matar. E como que Paulo escreve aqui que a gente tem que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo? Ou seja, você está vivo, mas você tem que estar morto para as coisas desse mundo. Você tem que estar morto para aquilo que não presta, você tem que estar morto para aquilo que te afasta de Deus. Nós temos que morrer para aquilo que contamina o sacrifício. Oh, aleluias! Se nós somos o sacrifício e tem sal sobre a nossa vida, temos que não pode haver corrupção, não pode haver contaminação. Oh, Deus! Vocês imaginam a lapada que eu tomei, né, irmãos? Primeiro, né, antes de pregar, né? Hã? A irmã está rindo ali, porque não foi contigo, né, minha irmã? Hã? Se eu não quero mais pregar, não, é? Oh, Deus! Como se a gente tivesse escolha quando entrega a nossa vida ao Altíssimo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, você tem que obedecer a Ele. Se Cristo vive em mim, eu não tenho mais querer, o meu querer é o querer dEle. Vocês estão entendendo? Eu não posso chegar e falar assim, eu não quero mais fazer, eu não quero mais estar ali. Mas Deus, Ele se agrada quando a gente vai aos pés dEle e fala essas coisas para Ele, porque Ele já sabe o nosso coração como está, então Ele quer que a gente expresse para Ele, não que a gente fique ali amuado e não fala nada. Oh, Deus, sacrifício vivo, irmãos, santo e agradável a Deus. O sal também, ele aparece na consagração do altar. Ezequiel 43. Oh, Deus vivo. Ezequiel 43. A partir do verso 18. A partir do verso 18, o Senhor ele vai falar com Ezequiel acerca da consagração do altar no templo, né, do Senhor. E ele vai falando algumas coisas ali que tinham que ser feitas no altar para consagrar o altar ao Senhor. E no verso 24, diz assim, ó, isso todo assim, todo o sacrifício que o Senhor já tinha ordenado ali a Ezequiel. E no 24 diz assim, ó, oferecê-los-ás perante o Senhor o quê? Os sacrifícios, tudo aquilo que o Senhor ordenou. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Sem sal não tem consagração do altar. Você é um sacrifício vivo? Fica com medo não, irmãos, vamos lá, vamos interagir aí. Quem é que é o sacrifício vivo ao Senhor? Quem é que é aquele sacrifício vivo que está lá escrito em Romanos 12? Você é um sacrifício vivo? Amém?
Você é um altar do Senhor? Amém? Vocês estão entendendo então a pregação, né? Nós somos sacrifício, irmãos. Nós somos altar. Aonde que Deus derrama fogo? No altar, por cima do sacrifício e no altar. Deus quer derramar fogo sobre as nossas vidas, mas é necessário conserto, é necessário deixar que o próprio Senhor jogue sal por cima de nós. Oh Deus, o Senhor quer visitar, irmãos. O Senhor quer se relacionar com a gente. Mas sem sal não dá. Lembra que a gente leu lá em Levítico? Se o sacerdote, depois de fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou, metodicamente ali, tudo direitinho, mas se ele lá por conta própria falar assim, não vou jogar sal em cima desse negócio não, o Senhor ia aceitar? Ia, pastor? Ia aceitar? E como que a gente quer que o Senhor aceite a gente de qualquer jeito? O Senhor aceita a gente de qualquer jeito quando a gente levanta a nossa mão e fala, Senhor, eu quero te servir, Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Nesse momento é de qualquer jeito. E eu sou experiência viva disso, irmãos. Eu sou experiência viva disso. É de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Você não tem que se consertar primeiro para vir ao altar do Senhor. Ele te aceita, mas a partir do momento que Ele lava você com o sangue dEle, a partir do momento que Ele derrama unção sobre você, a partir do momento que Ele joga sal sobre a sua vida, tem que ter mudança. Não dá para continuar da mesma forma. Temos que nos tornar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Temos que nos tornar esse sacrifício, porque quando nós nos tornamos esse sacrifício, sabe, o Senhor Ele joga tudo isso por cima da gente, e nos santifica, e nos purifica. Entenda, Ele está nos guardando contra toda contaminação, contra toda corrupção, contra tudo aquilo que não presta. E como eu li lá em Levítico, é um pacto de lealdade. É lealdade, irmãos. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, sim ou não? Amém, né, irmãos? Sem sombra de dúvida, né? O Senhor quer essa lealdade da nossa parte também. Mas nós somos tão falhos, somos tão frágeis, somos tão pequenos, que em determinados momentos da vida, mesmo tendo convicção de quem chamou, mesmo tendo convicção de quem ordenou, mesmo tendo convicção de quem derramou graça, unção, mesmo tendo tudo isso, em algum momento a gente fala assim, Senhor, eu não quero mais. Somos humanos. Elias, eu sempre lembro de Elias, irmãos, nesses momentos. Elias, ele foi usado por Deus para fazer algo sozinho. Ele, Deus, algo assim extraordinário, irmãos. E depois, por causa de uma ameaça, ele entrou numa caverna e não quis mais saber de nada. Mas mesmo assim, Deus visitou ele lá dentro daquela caverna. Deus visitou ele lá, irmãos. Mesmo ele não querendo mais, Deus manda ele ordenar um outro profeta no seu lugar. Deus manda ele ordenar um rei. Deus manda ele ordenar outras pessoas. E ele foi para o cantinho dele. E já em 2 Reis, o rei mandou lá um capitão ir. Você acha que porque ele abriu mão não tinha mais nada sobre ele, não tinha mais poder, não tinha mais graça, não tinha mais unção nenhuma? Ele só ergueu a mão assim, foi todo mundo fulminado, irmãos. O capitão e não sei quantos homens. E veio o segundo, a mesma coisa. E o
terceiro, quando viu que ia acontecer alguma coisa, falou assim: Senhor, tem misericórdia. Você pode até querer abrir mão, mas Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de ninguém, por mais que estejamos fracos, por mais que estejamos, às vezes, questionando alguma coisa da parte dEle, Ele não abre mão. Se Ele te chamou e se você quiser, Ele vai restaurar a sua vida hoje. Aleluias. Oh, aleluia, Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos oferecemos a Ele. Nos oferecemos, como um sacrifício é oferecido. Sim ou não? Nos oferecemos, Senhor. E Ele faz tudo o que Ele tem que fazer com sacrifício, irmãos. Mas Ele aceita o sacrifício que é levado até Ele. E Ele recebe o sacrifício como o quê? Como aroma suave. Porque foi Ele mesmo que santificou o sacrifício, foi Ele mesmo que derramou um sangue incorruptível sobre o sacrifício, foi Ele mesmo que derramou uma graça, irmãos, que é assim, é algo que a gente nem imagina, e Ele nos recebe, irmãos. Então não tem nada mais poderoso do que o amor de Deus. Sabe, às vezes nós achamos que um pecado ele é tão grande que não, isso aqui não tem jeito não, irmãos. O amor de Deus é maior. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que você imagina Jesus naquela cruz, passando toda aquela situação ali, todo aquele escárnio sendo, sabe, açoitado, foi furado do lado, espetado com aquela coroa de espinhos, e você imagina Ele falando assim: Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele podia falar assim: Senhor, fulmina todo mundo aqui, me salva daqui. Mas por amor a nós, Ele se entregou, por amor a nós, Ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso que o Senhor derrama sobre nós, irmãos, é que faz a diferença na sua vida. Sem o sangue do Cordeiro, sem a unção, sem a graça, sem o sal, não somos nada, irmãos. O que faz a diferença na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta é tudo isso. Lá em Colossenses, acho que Colossenses fala assim, que a nossa palavra tem que ser temperada. Com o quê? Com sal. Tempero. Comida sem sal é boa? Né? Não, né? Desce, mas não desce legal, né? A palavra sem sal é a mesma coisa, né? A palavra falada assim de qualquer jeito, né? Não é boa de se ouvir, né? Mas com temperinho, até a palavra dura a pessoa ouve, né? Que Deus dê sabedoria a gente, coloque sal na nossa boca, na nossa palavra, para quando a gente falar com alguém, a pessoa ouvir, a pessoa entender que Deus ama, Deus exorta quem ama, que Deus corrige quem ama. Deus não abre mão de ninguém, queridos. Mas o Senhor, sabe, o Senhor, Ele quer nos salgar de forma diferente nessa noite. Já estou acabando, irmãos. O Senhor, Ele quer nos salgar de uma forma diferente. Nós precisamos disso, queridos. Sabe, precisamos. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9. O Senhor, Ele quer nos salgar nessa noite com outro elemento. E talvez você vai perguntar: pastor, mas como assim? A única coisa que salga não é o sal? Para Deus não. Deus salga com outro elemento.
Eu quero que você acompanhe comigo Marcos capítulo 9, verso 49 e 50. Já leram lá? Oh, Deus. Porque cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. E no versículo 50 diz assim, ó, bom é o sal, mas se o sal vier tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? É a mesma palavra que está em Mateus, mas aqui o Senhor fala assim, cada um será salgado com fogo. Aí ele faz assim, depois da pergunta ele faz assim, tendes sal em vós mesmos? E paz uns com os outros. O Senhor ordena uma bênção. Olha que coisa fantástica. O Senhor fala assim, ó, porque cada um será salgado com fogo. E ele fala de novo que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, né, não serve para nada. E ele faz assim, como lhe restaurar o sabor? Ele fala assim, ó, tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Ou seja, na nossa unidade o Senhor restaura, na unidade da igreja o Senhor derrama o fogo dele, na unidade da igreja o Senhor restaura o sabor. Aleluias. Se você pegar um alimento sem sal, vou dar um exemplo aqui do arroz. Vamos dizer que você faça um pouco de arroz e fica salgado, muito salgado. Se você quiser, você joga ele fora. Mas se você quiser fazer um punhado de arroz sem sal, e se você misturar os dois, não dá certo? Sim ou não? Dá certo. Vocês estão entendendo? Aquele que tem sal na vida tem o poder de temperar o outro que está do lado. Oh Deus, oh Deus, o Senhor quer nos salgar com fogo, igreja. O Senhor quer salgar a sua vida com fogo, e a sua vida jamais será a mesma, jamais será a mesma. Aleluia, Senhor. Sabe, quando eu questionei isso com Deus, e Deus falou isso para mim, está faltando sal. Foi exatamente isso. Está faltando sal. Mas o reconhecimento de que está faltando tem que às vezes partir de nós. As nossas atitudes dizem se está faltando sal. A nosso viver diário nos diz se está faltando sal. A contaminação que acontece diz se está faltando sal. A corrupção diz se está faltando sal. Oh Deus, salga-nos com fogo, Senhor. O bom de ser exortado pelo Senhor, irmãos, é porque nós temos a certeza de quem nós somos depois. Nós temos a certeza que o Senhor não abre mão de nós. Sabe, o bom de ser exortado pelo Senhor é que eu sei, eu tenho convicção que Ele me chamou para isso. Não porque eu mereça, não porque não, mas porque Ele tem algo, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, e eu tenho que estar nesse projeto. Entenda, Deus tem um projeto com cada um que está aqui. Talvez você ainda não se enquadrou no projeto. Talvez você ainda não está no lugar onde Deus queira que você esteja no projeto dele. Mas o Senhor, Ele tem poder para colocar você aonde Ele quer. Mas Ele não te força, irmãos. Entenda. Quando o Senhor falou comigo,
Mesmo assim eu poderia ter dito assim: Senhor, eu não quero mais. Sim ou não? Não poderia? Hã? Poderia, pastor? Poderia, né? O Senhor, Ele não nos força. Mas entenda, se Ele te mostra um caminho, se Ele te exorta a seguir nesse caminho, é porque Ele tem algo poderoso lá na frente para você. E talvez você ainda não alcançou, está perto de alcançar, e você quer desistir, você quer renunciar, não ao Senhor. Eu não estou falando de se desviar dos caminhos do Senhor, não, irmãos. Estou falando de você renunciar ao teu chamado, renunciar a quem você é em Deus. Eu entendi que minha vida, irmãos, desde quando eu aceitei a Jesus como Salvador, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Quer nos momentos bons, quer nos momentos difíceis, quer nos momentos de alegria, quer nos momentos de tristeza, eu sei que o Senhor está comigo. A minha vida nunca mais foi a mesma. E o Senhor tem isso para você. Você quer viver uma experiência com Deus, sim ou não? Você quer viver uma aventura com Deus? Seja um sacrifício, seja um altar. Jesus, Ele carregou uma cruz por mim e por você. Todo sacrifício tem que ter lenha, sim ou não? Jesus carregou até a lenha, pastor. Quando Abraão foi subindo aquele monte com Isaac, quem carregou a lenha? Foi Abraão que carregou? Foi Isaac que carregou a lenha, irmãos. Abraão pegou a lenha e botou no lombo de Isaac. Entenda, aquele que não poupou seu próprio filho, oh Deus, Ele não poupou o próprio filho dele, mas Ele faz uma promessa que Ele nos dará, juntamente no filho, todas as coisas. Deixa Deus derramar sal sobre a sua vida, irmãos. Oh Deus, foi a primeira vez que eu li esse texto, sal da aliança. O senhor já viu isso, pastor? Sal da aliança. Precisamos de sal na nossa vida, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Oh Deus. Aleluias. Precisamos ser receber desse renovo do Senhor sobre nós. Entenda, quem tem que reconhecer como está é você, não sou eu. Eu reconheci como eu estava diante de Deus. E o Senhor meio que fez com que eu contasse essa experiência em forma de pregação hoje para a igreja. Talvez para que você entenda que Deus se importa com você. Deus se importa com o que você está passando. Deus, Ele não é indiferente, sabe, às nossas lutas. Deus não é indiferente, sabe, aos nossos problemas. Não, Ele não é indiferente. Mas a palavra diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. Entenda isso.
A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida, Ele está pronto a te socorrer, Ele está pronto a te dar a mão, Ele está pronto a te tirar dessa situação. Aleluias. Você que ouviu essa palavra e sente que precisa se apresentar ao Senhor nessa noite, sabe, precisa de algo mais do Senhor, precisa de um tempero a mais, vem à frente, os pastores vão estar aqui para orar, para ungir você, a sua vida. Quem sabe você pode estar buscando por alguém também, sabe, como você ouviu o Senhor, Ele se importa com você, Ele quer restauração nessa noite. Assim como o Senhor falou comigo, sabe, se você ouviu e sente a necessidade, vem à frente, não fique preso na sua cadeira, vem à frente receber uma oração. Quem sabe essa oportunidade que você está tendo hoje é a oportunidade de você viver o novo de Deus na sua vida, o novo que você tem buscado por tanto tempo. Mas como eu disse, o Senhor, Ele não nos obriga. Amém? Então eu vou entender que está todo mundo salgado nessa noite. Oh, glória a Deus! Aleluias! Eu vou entender que está todo mundo temperado nessa noite. Eu vou entender que a própria palavra por si só já provocou em você, sabe, a libertação, a restauração que você precisa. Mas se você entende que precisa de algo mais, vem à frente. Vem à frente. Não se detenha, receba mais do Senhor, o Senhor tem mais para você nessa noite. Aleluias. Os pastores, por favor, orem as pessoas. Oh Deus, que o Senhor venha ministrar na vida, Senhor Deus, de todo aquele que, sabe, que se dispôs a vir ao teu altar, Senhor.